Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos, nossos ouvintes da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, sou da Igreja do Brasil para Cristo de Bonfinópolis, Goiás. E com muita alegria vamos dar continuidade à leitura bíblica diária do livro do Gênesis. No dia de hoje vamos falar sobre Gênesis capítulo de número 22. Gênesis 22 fala sobre a ocasião em que Deus provou Abraão. O estudo bíblico de Gênesis 22 mostra como o patriarca hebreu demonstrou obediência, plena confiança na promessa de Deus e total compromisso com ele. Além disso, Gênesis 22 faz ainda uma referência ao sacrifício de Cristo ao registrar a provisão de Deus de um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Deus prova a Abraão. Inicia dizendo que, num determinado tempo, Deus pôs Abraão à prova. A Bíblia mostra em várias passagens que Deus submete seu povo a testes que muitas vezes envolvem situações de sofrimento ou adversidade. Mas o objetivo, irmãos, das provações enviadas por Deus é pedagógico. As provações servem para aperfeiçoar a fé e a obediência dos santos. Em Gênesis capítulo 22, o versículo de número 1, Deus chamou a Abraão e prontamente lhe respondeu: "Eis-me aqui." Essa expressão usada também por outros homens de Deus enfatiza sua posição de sujeição à vontade do Senhor. Os irmãos vão encontrar essas referências em Êxodo capítulo 3, versículo 4, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 também, e Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus ordenou que Abraão tomasse Isaque, seu único filho, e o oferecesse em holocausto em um dos montes da terra de Moriá. Mas é interessante que o texto de Gênesis 22 não mostra em nenhum momento Abraão discutindo com o Senhor. Ele simplesmente ouviu a ordem divina e a obedeceu imediatamente. Ele se levantou de madrugada, preparou seu jumento e a lenha, tomou Isaque e 2 de seus servos e partiu para Moriá. Ele foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, Abraão conseguiu avistar o lugar que Deus havia lhe falado. A partir dali, ele seguiu o caminho apenas com Isaque. Inclusive, Isaque foi o responsável por carregar a lenha do holocausto. Isso significa, amados irmãos, que apesar de a Bíblia não dizer qual era a idade de Isaque, naquela ocasião, ele já tinha tamanho suficiente para tal tarefa. Em determinado momento, Isaque questionou a Abraão sobre onde estava o cordeiro para o holocausto, já que eles estavam carregando somente a lenha, o fogo e o cutelo. A resposta de Abraão foi uma profunda declaração de fé. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Está no capítulo 22, o versículo 8. Vou ler de novo aos irmãos, para os irmãos verem que coisa linda. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus providencia um carneiro para substituir Isaque. Gênesis 22 diz que quando Abraão e Isaque chegaram ao lugar indicado por Deus, o patriarca edificou um altar, dispôs a lenha sobre ele, deitou Isaque amarrado sobre a lenha. Também é interessante notar a obediência de Isaque. Em nenhum momento registra qualquer lamentação ou revolta por parte do rapaz. Quando Abraão tomou o cutelo para imolar Isaque, o anjo do Senhor bradou do céu e lhe interrompeu. Foi nesse momento que Abraão escutou as maravilhosas palavras: "Não atende a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho." Isso significa, irmãos, que a fé de Abraão havia sido confirmada através da obediência, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Imediatamente Abraão ergueu os olhos e contemplou um carneiro preso entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, e chamou aquele lugar de "O Senhor proverá." Depois disso, mais uma vez, o anjo do Senhor bradou do céu
e confirmou a aliança com Abraão. A descendência de Naor termina fornecendo uma conclusão para a história de Terá, indicando a descendência de Naor, irmão de Abraão. Esse pequeno registro é importante porque ele termina com o nascimento de Rebeca. Rebeca seria a mulher de dentro de algum tempo haveria de se casar com Isaac. Então Gênesis 22 começa com uma ordem que, a princípio, gera perplexidade por causa da possibilidade da morte de Isaac, mas termina com a apresentação da linhagem da esposa daquele rapaz que simbolicamente foi trazido dos mortos. Isaac e Rebeca foram os pais de Esaú e de Jacó, o homem que teve seu nome trocado por Deus para Israel. Ele foi o pai das 12 tribos que formarão a nação israelita. Lições de Gênesis 22. Há muitas lições maravilhosas em Gênesis 22, irmãos, mas aqui destacaremos as duas principais. A primeira lição tem a ver com o exemplo de Abraão. Durante todo o texto de Gênesis 22, Deus se refere a Isaac como o único filho de Abraão. De Abraão também era pai de Ismael, mas a designação único filho significa que Isaac era o único filho da promessa. Ismael tinha sido deserdado e mandado embora. Além disso, a parte de Isaac não havia outro através do qual Deus haveria de cumprir sua promessa. O próprio Deus tinha sido bem claro ao dizer, porque por Isaac será chamada a sua descendência. Humanamente falando, a morte de Isaac significa o fracasso da promessa, a quebra da aliança. Mas Deus é imutável, seu propósito jamais pode ser frustrado, suas promessas nunca são vãs, e ele é sempre fiel à sua palavra. Abraão sabia disso e não teve dúvida de que Deus haveria de manter a promessa. Obviamente, a disposição de Abraão em entregar seu único filho em holocausto sem questionar a ordem divina foi uma grande prova de confiança, fidelidade e obediência ao Senhor. Mas ainda havia, amados irmãos, algo mais maravilhoso que o escritor de Hebreus observa e coloca como a expressão máxima da fé de Abraão na galeria dos heróis da fé. O patriarca estava tranquilo quanto a Isaac, porque sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Os irmãos vão ler em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 19. A segunda lição diz respeito mais especificamente à execução do plano da redenção. O carneiro que o Senhor providenciou para substituir Isaac era um tipo de Cristo. Aquele sacrifício substitutivo prefigurou a sacrifício expiatório de Jesus na cruz. No Moriá, um cordeiro substituiu Isaac e foi queimado em holocausto, mas no Calvário ninguém pode substituir o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Amados irmãos, que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor venha brilhar sobre os vossos corações. Que o Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua família no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.